Continuamos falando sobre o agravo agora, sobre o agravo de instrumento, perfeito? O agravo de instrumento no processo do trabalho ele tem uma finalidade diferente do agravo de instrumento no processo civil. No processo civil é o recurso que é utilizado para atacar as decisões interlocutórias. Como nós dissemos, no processo do trabalho as decisões interlocutórias são irrecorríveis, tendo em vista o princípio que está lá inserido no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Melhor dizendo, são irrecorríveis de imediato, perfeito? Por ocasião da interposição do recurso que vai atacar a sentença terminativa ou definitiva, aí essa matéria deve ser novamente alegada, arguída como preliminar do recurso. Mas enfim, no processo do trabalho, o agravo de instrumento previsto lá no artigo 897, na linha B da CLT, ele tem como finalidade atacar a decisão que denegar seguimento ao recurso, certo? Então agora, em quais espécies de recursos? Então, da decisão que analisar a presença dos pressupostos recursais na ocasião do recurso ordinário, do recurso de revista, do recurso extraordinário com matéria trabalhista, do agravo de petição e do próprio agravo de instrumento. Então, o juízo ACOA, quando é interposto o recurso, ele faz um juízo primeiro de admissibilidade, para verificar se estão preenchidos os pressupostos recursais, se há o interesse, se a parte é legítima, se há tempestividade, se há o preparo. Então, esse juízo ACOA, ao fazer a análise, o chamado juízo de admissibilidade, ele, identificando que não estão presentes um dos requisitos, ele denega seguimento ao recurso. Então, o recurso ordinário foi interposto no prazo de 9 dias. Então, o juiz ACOA, ele não recebe o recurso, denega seguimento porque é intempestivo. Contra essa decisão do juiz do trabalho, cabe algum recurso? Cabe. Qual o recurso? O agravo de instrumento. Então, no caso do recurso de revista, cuja análise é feita pelo presidente do TRT, nos dissídios individuais, então, se o presidente do TRT entender que não é hipótese de cabimento do recurso de revista, em despacho fundamentado, contra esse despacho cabe a interposição de um recurso? Cabe. Qual recurso? O recurso de agravo de instrumento. Lá no recurso de embargos do TST, na decisão que não admitiu os embargos do TST, não é possível a interposição de agravo de instrumento. Neste caso, o recurso próprio é o recurso de agravo interno perante o TST. Então, o agravo de instrumento é o recurso existente para se atacar a decisão que denega seguimento ao recurso interposto. É cabível contra a decisão que denega seguimento nos recursos ordinário, recurso de revista e recurso extraordinário, o agravo de petição e o próprio agravo de instrumento. Perfeito? Uma questão que é de se comentar, quais são os efeitos do agravo de instrumento? O agravo de instrumento ele é recebido no seu efeito devolutivo. O julgamento é feito pelo tribunal, que seria o competente, o tribunal ad quem, competente para conhecer o recurso principal, o recurso que se pretende destrancar com a interposição do agravo de instrumento. É recebido no seu efeito devolutivo e fica suspensa a análise da admissibilidade do recurso principal, que será feita pelo tribunal ad quem. Uma questão que surge é se no agravo de petição, a interposição do agravo de instrumento vai suspender a execução. Então, essa questão já é decidida também pela CLT, pelo artigo 897, o parágrafo 2º da CLT. A interposição do agravo de instrumento para tentar destrancar o agravo de petição não suspende a execução da sentença. Perfeito? Então, pode ter a execução da sentença, a execução provisória, até a penhora, não pode haver atos de alienação dos bens do devedor. Perfeito? Mas, no agravo de instrumento, é exigido a realização de preparo. Então, com relação ao preparo no agravo de instrumento, o preparo do agravo de instrumento está previsto
no artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Então, caberá ao agravante fazer o depósito recursal no valor correspondente a 50% do depósito recursal que é exigido para o recurso principal. Então, como assim? Vamos explicar melhor. O recurso ordinário, há de se fazer um depósito recursal para interposição do recurso ordinário se a parte recorrente é a parte reclamada, é o empregador. Então, vamos supor, o depósito do recurso ordinário é R$8.000. Suponhamos que o juiz do trabalho denegue seguimento ao recurso ordinário. Aí a parte reclamada pretende entrar com agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinário. É necessário fazer o depósito recursal? Então é necessário. Em qual valor? No valor de 50% do valor do depósito recursal para o recurso principal, que no nosso exemplo é o recurso ordinário. Se foi depositado R$8.000 para o recurso ordinário, no agravo de instrumento para destrancar esse recurso ordinário, deve-se depositar R$4.000, perfeito? Mas sempre lembrando aquela regra do artigo, aquela regra que já está pacificada pela súmula 128 do TST. Uma vez já feito o depósito recursal em valor que atinja o valor da condenação, não é necessário fazer mais nenhuma espécie de depósito recursal. Então, se já há depósito recursal no recurso ordinário, se já há depósito recursal no recurso de revista, e se esses depósitos já atingem o valor da condenação que foi fixado por sentença ou pelo acordo do TRT, então não é exigido mais nenhum depósito recursal, nem para a interposição do agravo de instrumento. Então, o preparo no agravo de instrumento só será necessário caso não atingido o valor da condenação fixado pela sentença ou pelo acórdão do TRT, dependendo do recurso a que se pretende destrancar com a interposição do agravo de instrumento. Perfeito? E como é que se dá o processamento do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, o prazo para sua interposição é de 8 dias úteis, como todos os prazos da Justiça do Trabalho, e ele é interposto perante o próprio órgão que proferiu a decisão denegando o seguimento do recurso principal. Então, perante o juiz do trabalho, quando denega o seguimento ao recurso ordinário ou ao agravo de petição, perante ao TRT, quando denega seguimento ao recurso de revista, e perante o TST, quando denega seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte. E a questão da formação do instrumento, até que dá o nome ao recurso, agravo de instrumento, ela perdeu um pouco a relevância em razão do processo eletrônico do PJE. O nome do recurso agravo de instrumento, ele tem origem na formação do chamado instrumento. O que vem a ser o instrumento? Como o recurso principal estava nos autos principais, para a apreciação do recurso do agravo, era formado um instrumento, eram extraídas cópias do processo principal, a cópia da decisão agravada, a cópia da certidão de intimação, a cópia da petição inicial, da contestação, da procuração que é outorgada para o advogado do reclamante, do reclamado e outras peças facultativas que a parte entender necessárias. Então, a parte providenciava a extração dessas cópias, declarava o próprio advogado como elas autênticas ou correspondente ao original, e se formava então um instrumento, uma cópia do processo principal. E essa cópia que era remetida para o tribunal adquem, e o julgamento do agravo de instrumento era feito nesse instrumento, nessa cópia, enquanto os autos principais permaneciam no juízo a qual. Mas com o PJE, o processo integral disponível na rede, na internet, então não há que se falar mais em instrumento, né? Nessa extração de cópias está tudo disponível na internet, então ao fazer o julgamento do agravo de instrumento, o tribunal adquem, ele tem acesso ao processo na íntegra disponível no PJE, perfeito? Então, interposto o agravo de instrumento no prazo de 8 dias, o juízo, o próprio juízo que denegou o seguimento ao recurso, ele tem a possibilidade de exercer o juízo de retratação, em razão do efeito regressivo.
do agravo de instrumento. Então, o próprio juízo que denegou, juiz ou tribunal, que denegou seguimento ao recurso principal, ele pode rever sua decisão, pode voltar atrás, pode acolher o recurso principal, o processamento do recurso ordinário, do recurso de revista ou do recurso extraordinário. Caso seja exercido o juízo de retratação, a parte contrária é intimada a apresentar contrarrazões ao recurso principal, perfeito? Mas, enfim, o agravo de instrumento aí perde a utilidade porque o juízo ACOR já exerceu o juízo de retratação. Mas caso seja mantida a decisão agravada, a decisão que denega seguimento ao recurso principal, então será intimada a parte contrária para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento e conjuntamente apresentar contrarrazões ao recurso principal, ao recurso que pretende se destrancar. E apresentadas contrarrazões com as cópias das peças do processo, agora, perdão, não há que se falar mais em cópia, está tudo no PJE, o processo seguirá ao tribunal adquem, que apreciará o agravo de instrumento, apreciará se o recurso principal deve ser admitido ou não. Então, julgado o agravo de instrumento, denegado o seguimento, não há mais que se falar no recurso principal, mas acolhido o agravo de instrumento, o tribunal entende que estão preenchidos os pressupostos recursais para o conhecimento do recurso principal. Neste caso, o tribunal deve passar ao julgamento do recurso principal segundo as regras, seguindo aí o seu regimento interno. A recomendação é que se marque uma nova sessão para que se julgue o recurso principal, oportunizando as partes, agora recorrente e recorrido, inscrever-se para realizar a sustentação oral em relação ao recurso principal. Perfeito? Continuaremos então na próxima aula, no próximo vídeo, com o agravo regimental.